Você está sobrecarregada, mas ao mesmo tempo sente que não pode soltar nada. E isso está te prendendo em um ciclo silencioso de exaustão. Se isso soa familiar por aí, fica nesse vídeo até o final, que vamos conversar mais sobre esse assunto e como sair desse ciclo. Entenda que a necessidade, a busca que a gente tem por controlar é uma ânsia por diminuir a ansiedade, na verdade. A gente quer se sentir segura e por isso a gente quer ter controle sobre todas as coisas. Então acaba sendo uma forma de proteção. Para reduzir a ansiedade, a gente busca ter o máximo de controle possível, controlar todas as coisas. Mas o problema é que a gente começa com uma coisa e vai, e a gente chega no nível em que a gente quer controlar absolutamente tudo. E quando a gente lida com algo que não está sob o nosso controle, a gente desestabiliza, isso desregula a gente, todo o nosso sistema nervoso. Você fica infinitamente mais reativa, irritada, você tem muito mais dificuldade de ter flexibilidade para lidar com a vida real, que não dança conforme a nossa música. Você acaba abraçando o mundo, querendo controlar todas as coisas, trazendo um monte de demanda para você. Isso gera mais estresse e mais ansiedade por controle. Normalmente, a gente empaca em coisas que não estão sob o nosso controle. Espiritualmente, a gente lembra que confiar também é fé. Fé é confiar, é descansar de fato. Descansar que somos limitadas por vezes, às vezes eu precisei simplesmente confiar, porque eu estava tão cansada, tão exausta, que eu não tinha outra opção que não confiar. Confiar que aquilo ia ser resolvido, confiar que a madrugada ia ser melhor, confiar que de manhã eu ia ter energia, confiar que eu ia conseguir fazer X ou Y mesmo estando muito cansada. Então, assim, a gente precisa de fato começar a descansar de verdade naquilo que não está sob o nosso controle. E entender que a gente não precisa abraçar todas as coisas e querer controlar absolutamente tudo para então se sentir segura. A nossa segurança precisa vir do Senhor. E por vezes, tudo que eu tinha era minha confiança em Deus. E a gente precisa lembrar que Ele é a nossa maior segurança. Ele é nosso porto seguro. Não tem nada que a gente faça e se antecipe, faça acontecer. Teve um dia que eu passei uns 2 dias fazendo várias comidas congeladas, que eu falei: "Gente do céu, é isso que vai resolver minha vida, é isso que vai me dar segurança, é assim que eu vou me sentir segura". E a comida toda que eu fiz deu para 2 dias. Então, assim, a gente precisa esse, assim, é um exemplo, né, mas várias coisas que a gente às vezes a gente fica: "Precisa ser desse jeito". E você, sabe, não precisa ser eu, precisa? Faz essa pergunta, precisa ser você mesma? Pensa sobre isso. Quais os excessos você está abraçando, porque você acha que se você não tiver no controle, nada acontece? Talvez aconteça, mas de uma forma diferente. E tá tudo certo acontecer de uma forma diferente. Talvez aconteça, não da forma que você idealizou. E tá tudo certo também. Mas a nossa ânsia de achar que só é do nosso jeito que vai funcionar, só é do nosso jeito que é o ideal, que é o melhor. Então, confiar, entregar o controle de certas coisas, é descansar e acreditar que Deus que governa absolutamente tudo. Gente, o único ser que no final do dia tem o seu checklist completo, tudo perfeito, que dá conta de absolutamente tudo, é o Senhor. Para de querer ter tudo na tua mão, no teu controle, tudo sai exatamente como você cronometrou, não está sob o seu controle, você vai continuar sofrendo muito, te adoecendo nessa busca incessante por estar no controle de tudo. Descanse. Aquilo que não dá, o teu braço não cabe, você já sabe que não cabe mais, não dá, não tem condições mais. Você já está no seu ultrapassando o seu limite. E pensa numa coisa, essa exaustão, ela te leva muitas vezes a pecar, porque a gente fica muito mais irritada, pensa menos, reage muito mais. Então, o quão você acha que Deus está te cobrando de fazer esse 1 milhão de coisas, se está pondo em jogo a forma como você vive, a sua produção de frutos, de bons frutos, entende? Então será mesmo que para ele vale muito mais você fazer 1 milhão de coisas, você se esforçar muito para estar no controle de todas as coisas, em prol de você estar vivendo uma versão, além de adoecida e descuidada de você, uma versão mais pecadora? Pensa sobre isso. Quando a gente fala disso,
A gente fala também de um tipo de pensamento muito comum entre nós mulheres, mães, que nos cobramos muito. É o perfeccionismo, né, então por isso que a gente tem dificuldade de delegar, porque outra pessoa nunca vai fazer como a gente, e de fato não vai, mas também a nossa forma não é a melhor, a mais perfeita. Você pode se surpreender delegando algo a alguém. Isso é difícil também porque demonstra nossa fragilidade, nossa humanidade, a gente sempre está se esforçando muito para manter a pose de heroína, daquela que faz acontecer, que cuida de todo mundo, que dá conta de tudo. E parece estranho, mas abrir mão do controle também é controlar aquilo que é possível. Porque às vezes a gente está numa loucura de ir atrás de controlar coisas que não nos compete. Mas enquanto a gente faz isso, a gente negligencia coisas que a gente pode controlar. Sejam o que a gente coloca na nossa mente através, né, do que a gente vê, do que a gente consome de informações, seja a nossa saúde, seja o nosso comportamento, nossas atitudes, nossos hábitos. A gente precisa também ajustar essa ideia do perfeccionismo, né. Eu costumo adotar aqui para minha vida, de que o perfeito que eu me cobro, ele deve ser o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho dentro da minha realidade. Porque se foi uma noite em que eu não dormi nada, o meu melhor no outro dia é diferente do melhor de um dia após uma noite que eu dormi a noite inteira. Então, assim, o perfeito, ele não é a coisa assim, zero defeitos. Ele é um lugar onde eu entreguei o meu melhor dentro do que eu tinha, seja de recursos, seja de possibilidades, de energia que eu tinha. Então a gente precisa entender e identificar isso. Primeiro que a gente nunca vai ser perfeito, o nível de perfeição que só Deus tem. A nossa ânsia pelo perfeito, porque a gente é feita à imagem dele, né? E a gente busca isso, a gente gosta, a gente admira o perfeito. Mas não vamos conseguir um nível de perfeição. A gente precisa estar contente de ter feito um bom trabalho. E a gente precisa entender e assumir isso, de reconhecer. Eu poderia ter feito isso se eu tivesse outros recursos e outras condições? Poderia ter feito melhor? Poderia, mas não era isso que eu tinha. O que eu tinha hoje era isso. Era menos energia, era menos disposição, enfim. Então, entender esse contexto também, a gente precisa ser gentil com a gente nesse sentido. Porque você é responsável, comprometida, mas precisa ser gentil também. E coerente. E é difícil, eu não vou mentir para vocês, é um processo difícil. Quando eu criei o guia, você vai ver que um dos blocos do guia, né, um dos finais, é da gente fazer uma delimitação ali, né? Identificar os excessos, retirar os excessos, isso dói. Dói porque às vezes são coisas que a gente gostaria de fazer, são coisas que a gente gosta de fazer, são coisas que são legais, que você amou abraçar aquilo dali, mas que não cabe na fase que você tá, no momento que você tá, na circunstância que você tá, não cabe mais. E assim, você fica forçando uma coisa, sabe? O Senhor falou: "O meu jugo é suave, meu fardo é leve". Está pesado demais, tem alguma coisa desajustada. Muitas vezes são coisas que o Senhor não mandou a gente carregar. E a gente está forçando a barra, porque a gente acha que ser produtiva é isso, é estar exausta, é estar cansada, isso é sinal de que eu faço as coisas, enfim. A gente precisa rever, ressignificar esses conceitos na nossa mente, que muitas vezes levam a gente para esse lugar de exaustão. Então percebe que é muito mais do que: "Ah, a maternidade me deixa exausta". Não é só a maternidade, não é esse ponto. É um conjunto de coisas que a gente muitas vezes não percebe, que a gente negligencia, que a gente não organiza internamente esses conceitos, essas pressões. Muitas vezes o que a gente precisa se livrar é de pressões, de expectativas que você tem, de que precisa ser daquele jeito, que a gente precisa parar um pouco, ter uma reunião com a gente e olhar com sinceridade para a nossa realidade, para então a gente fazer as decisões coerentes, de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque às vezes a gente pode estar correndo, correndo, assim, se esgotando em busca de algo que quando a gente para, nem é coerente com aquilo que a gente busca. Por exemplo, um dos meus valores é a presença. Para mim é muito importante estar presente, de verdade, me conectar, sentar com os meus filhos, ler com eles, aproveitar esse momento, fazer um café em família aqui em casa, sabe? Se o que eu tô buscando, o ritmo que eu tô vivendo, todas as coisas que eu tô abraçando e querendo ter controle, estão me levando para um lugar onde eu não consigo desfrutar dessa presença, alguma coisa tá errada. Não tá me levando, esse caminho, essa trilha não tá me levando para o que para mim é importante.
entende? Só que muitas vezes a gente está abraçando conceitos e ideias, gerais. "Ah, porque as pessoas fazem, porque todo mundo faz, porque toda mãe faz isso". Cabe para você? Cabe dentro da sua realidade, sabe? Às vezes a gente está se cobrando coisas, se comparando nas redes sociais com uma realidade que não é nossa. Às vezes é uma pessoa com uma realidade financeira diferente da sua, uma pessoa com uma realidade estrutural de família diferente da sua, é uma pessoa com diversas diferenças da sua realidade, então o que a gente precisa é parar, olhar para a nossa realidade, fazer os ajustes necessários dentro da nossa realidade e entender o que que é excesso. Inclusive, se você quer fazer isso agora, uma reunião com mais detalhes, com mais direcionamento, eu tenho um guia aqui que se chama Ordem na Mente, o link está aqui na descrição. Você pode ter esse momento de reunião onde eu vou te ajudar e te conduzir nesse processo de procurar manter uma ordem mental aí dentro. Esse guia eu criei no meu processo de organização interna, nos momentos onde eu ficava tendo picos de eu falei: "Não dá, do jeito que eu tô andando, não dá, não tem condições, não é sustentável esse ritmo. O que que eu preciso fazer?". Então, nesse exercício meu, trabalhando isso, botando ordem na minha mente, eu entendi essa metodologia que eu volto para ela sempre que necessário, porque é muito comum que a gente se bagunce, né, porque eventualmente vem questões e crenças, enfim, e quando a gente se pega, a gente está querendo abraçar o mundo, controlar todas as coisas. É momento de parar, voltar e fazer os ajustes necessários. Se esse vídeo tocou em você, deixa aqui o curtir, já encaminhe para uma amiga que também é mãe, porque a gente está numa semana de uma série de vídeos, vídeo todo dia essa semana até o Dia das Mães, para falar com mães esgotadas, saúde para mães esgotadas. É essa série aqui. Então, já se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém e até amanhã. Um grande abraço.